Eu estive pensando uma coisa muito interessante e resolvi gravar esse vídeo aqui. Hoje nós estamos presenciando, nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão abandonando as suas igrejas. Muitas pessoas estão não somente abandonando as suas igrejas, mas estão também até mesmo abandonando a fé. Por que será que existem tantas pessoas hoje fora das igrejas? E aí eu estive pensando em alguns motivos por que essas pessoas estão fora da igreja. São pessoas que às vezes estão falando hoje que elas não precisam frequentar um culto de adoração. Mas eu pergunto, quando você se converteu, aonde é que você conheceu a Jesus? Eu não conhecia Jesus numa igreja, eu conhecia Jesus numa casa. Eu estava lá numa casa, muito bem, mas quem estava lá, reunido? Não era a igreja de Jesus? Porque a igreja de Jesus não é um templo, não é a casa de tijolos, mas a igreja de Jesus são as pessoas que estão reunidas. Então, se você conheceu a Jesus num lugar onde a igreja estava reunida, você estava num lugar onde que o Senhor Jesus determinou que você estivesse. Se você diz, olha, eu não frequento a igreja hoje porque existem muitos líderes corruptos, existem muitos líderes que são gananciosos, e eu acredito que você tenha razão. Mas será que os apóstolos de Jesus, eles deixaram de ser apóstolos? Eles retrocederam na fé ao ver que Judas Iscariotes, que estava no meio deles, que era amigo deles, traiu Jesus, vendeu Jesus e era um ladrão? Será que os outros apóstolos, eles também disseram, não vamos seguir Jesus porque Judas é ladrão, Judas é traidor? Não, prezado, nenhum dos discípulos de Jesus fez isso. Então, se você diz, olha, eu não frequento a igreja porque eu não vejo necessidade de frequentar a igreja, não precisa. Mas Jesus, certa vez, disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, edificar a igreja é edificar um grupo de pessoas que adoram ao Senhor. Então, Jesus está edificando a igreja. E as pessoas que fazem parte da igreja frequentam o lugar de adoração. E outra coisa, veja o que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que eu considero aquela carta de Hebreus, um escrito de Paulo, isso é posição pessoal minha. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Veja que existe uma determinação nas Escrituras que nós não devemos abandonar a nossa congregação. Se você não concorda com o seu líder, se você acha que o seu líder ele é realmente ladrão, procure uma igreja, procure um lugar de adoração, porque você não precisa estar onde existe contaminação com o pecado. Aí você vai dizer, mas é difícil encontrar. Não é difícil encontrar, não. Se você orar a Deus, se você pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar aquilo que é de Deus ou que não é de Deus. Porque nós não precisamos estar no meio da contaminação. Então, quando vejo tantas pessoas abandonando a congregação, vejo tantas pessoas dizendo que não vão à igreja porque tem que contribuir, que tem que dar oferta, dar dízimos, isso é apenas uma desculpa. Porque muitas dessas pessoas não deixam de pagar lá no bar a sua conta. E se você for ver o quanto que você gasta no bar, quanto que você gasta com bebida, quanto que pessoas gastam até mesmo com cigarros e com vícios, é muito mais do que contribuir com a igreja de Deus, com a obra de Deus, que é realmente necessária a contribuição na igreja de Deus. Então,
Muitas pessoas estão fora das igrejas hoje. Sabe por quê? Porque a sua fé não estava fundamentada em Jesus. A sua fé estava no líder. E o líder falhou, o líder caiu, o líder se envolveu em corrupção e essas pessoas ficaram o quê? Ficaram sem fundamentos. Eles estavam fundamentados, a sua fé estava fundamentada num líder. E o líder caiu e eles caíram junto. Porque se a fé da pessoa estivesse fundamentada em Deus, se a fé da pessoa estivesse fundamentada em Jesus, essas pessoas não teriam caído. Se o líder daquela igreja caiu, vai para outra igreja, porque você não precisa ficar num lugar onde existe contaminação. Se o líder não foi tirado, continuou lá, mesmo pecando, que você saia da congregação e vá para um outro lugar. Procure um lugar onde o líder de fato é um homem de Deus. Então a nossa fé, prezados, precisa estar fundamentada em Jesus. Muitas pessoas estão fora de igrejas por motivos fúteis. Muitas pessoas estão vivendo uma vida distante de Deus por motivos fúteis. E nós não devemos abandonar a nossa congregação. É Jesus quem edifica a igreja. É lá na igreja que você vai ouvir uma palavra, é lá na igreja que você vai ouvir uma meditação que vai fortalecer a sua fé. Portanto, convido você que está desigrejado, que não está frequentando o culto, a voltar novamente. Voltar para congregar e louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele é quem morreu por nós. Amém? Deus que abençoe, em nome do Senhor Jesus.